Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 2. Índice do estudo, item 1, considerações referentes à parte 1. Item 2, doutrinas bíblicas encontradas no Antigo Testamento. Item 3, as 8 alianças de Deus com a humanidade. Item 4, quadro resumo da parte 2. Item 1. Considerações referentes à parte 1. Letra A. Tanakh, em algumas referências, vem como artigo feminino, sendo referido como a Tanakh. Em outras referências, vem como artigo masculino, sendo referido como o Tanakh. Isso nos leva a entender que, provavelmente, os dois modos de se referir ao Antigo Testamento judeu estejam certos. Letra B. Em relação ao número de livros do Tanakh, que é 24, foi mencionado que Samuel, Reis, Crônicas e os 12 profetas menores formam um só volume. Na verdade, até aqui está certo, mas foi omitido na parte 1 que os livros de Esdras e Neemias também formam um só volume. Dessa forma, o Tanakh conta com 15 livros a menos que o Antigo Testamento da Bíblia protestante. Vale lembrar aqui que somente a disposição dos livros é que é diferente, não havendo prejuízo em relação ao conteúdo. Desse modo, é válido dizer que o Tanakh e o Antigo Testamento protestante são equivalentes. Item 2. Doutrinas bíblicas encontradas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é fonte de diversas doutrinas bíblicas que também aparecem no Novo Testamento, demonstrando assim a sua importância para a fé cristã. Dentre elas destacamos: Letra A. A redenção pelo sangue. Porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Observação: na última ceia, Jesus disse a respeito do seu sangue: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Letra B. A justificação pela fé. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo se refere a Abraão. Observação: a respeito da justificação pela fé, Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Letra C. O pecado em Gênesis capítulo 3 e a promessa da redenção em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O cumprimento da profecia se deu em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Letra D. A ressurreição dos mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, Jesus nos ensinou a respeito da ressurreição. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Letra E. A existência do céu. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. Em João capítulo 3, versículo 13, Jesus disse: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Letra F. Os anjos. O versículo abaixo se refere ao sonho de Jacó.
E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Em Mateus capítulo 22, versículo 30, Jesus falou a respeito dos anjos. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Letra G, doutrina sobre Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor se refere a Deus dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Letra H, Jesus e o seu sacrifício vicário. Em Isaías capítulo 53, nós lemos a respeito do sofrimento do servo do Senhor. Nesse texto encontramos várias profecias que se cumpriram em Jesus, como por exemplo em Isaías capítulo 53, versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em Marcos capítulo 15, versículo 27 está escrito, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Letra I, o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diversos versículos do Novo Testamento nos falam a respeito do Espírito de Deus, como em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. As 8 alianças de Deus com a humanidade. Primeira aliança, edênica. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31, foi a aliança que Deus firmou com o homem no jardim do Éden, com caráter condicional, pois as bênçãos prevaleceriam enquanto o homem fosse obediente. O Criador deixou claro quais seriam as consequências da desobediência, a morte, tanto física quanto espiritual. Referência bíblica. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Segunda aliança adâmica. Essa aliança é encontrada em Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19, sendo incondicional. Nessa aliança, Adão representa a humanidade e é notificado por Deus a respeito das dificuldades que poderia esperar na vida por causa do seu pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é entendido como sendo a promessa de que viria um redentor da humanidade, que teria a vitória sobre a serpente, apesar de ter o seu calcanhar por ela ferido. A ferida no calcanhar é representada pelo sofrimento e humilhação sofridos por Jesus. O pisar na cabeça da serpente se refere ao fato de Jesus consumar na cruz do Calvário o plano de salvação elaborado por Deus. Referência bíblica. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Terceira aliança, noaica.
Essa aliança é incondicional e foi feita com Noé e seus filhos após as águas recuarem e todos saírem da arca. O sinal da aliança foi o arco-íris, e nela Deus prometeu que não destruiria novamente a terra e todos os seus habitantes em um dilúvio mundial. Essa aliança é encontrada em Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 17. Referência bíblica. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Quarta aliança, abraâmica. Essa aliança é incondicional, na qual Deus fez a Abraão a promessa de que ele seria pai de muitas nações. De Abraão veio a nação judaica e o sinal da aliança foi a circuncisão. Referência bíblica. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Quinta aliança, mosaica. Essa aliança é condicional e Deus a estabeleceu com Moisés, contendo os mandamentos aos israelitas. Essa aliança é encontrada em Êxodo capítulo 20, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 18. É uma aliança que condena o homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observação. Na teologia cristã, os termos da aliança mosaica, que são os mandamentos, estatutos e juízos, expiraram na cruz quando Jesus morreu pelos pecados dos homens. Em Jesus nós estamos vivendo uma nova aliança. Sexta aliança, israelita ou palestínica. Essa aliança é uma promessa incondicional de Deus de que Ele vai dar a Israel uma terra própria e nela o povo vai estar unido e servindo a Deus. Essa aliança também assegura a restauração e conversão de Israel. Encontra-se em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o capítulo 30, versículo 3. Sétima aliança, davídica. Essa aliança promete o trono de Israel à posteridade de Davi, promessa que se cumprirá em Cristo, o filho de Davi. A aliança davídica gira em torno de três componentes principais: um trono eterno, um rei eterno e um reino eterno. Observação 1. O cristianismo traça a linhagem de Davi a Jesus Cristo, que era descendente de Davi. Observação 2. Uma aliança é incondicional quando Deus não impõe condições para sua realização. O seu cumprimento depende da fidelidade de Deus e não da obediência do homem. Oitava aliança, a nova aliança. Essa aliança foi mencionada várias vezes no Antigo Testamento, com a promessa de uma futura era messiânica. Ela é incondicional e foi estabelecida por Deus com a humanidade, que tem a liberdade de escolher dela participar, mediante obediência a uma nova fonte de salvação. Essa aliança foi prometida em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 40. Observação. O cristianismo reconhece o cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo. Referência bíblica. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9.
Item 4. Quadro resumo da parte 2. Considerações referentes à parte 1 do estudo. Letra A. O Tanakh ou Atanakh. Encontrado em referências dos dois modos. Há referências que está escrito o Tanakh e há referências que está escrito Atanakh. Entendemos assim que as duas formas estejam corretas. Letra B. Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e os 12 profetas menores correspondem a 15 livros a menos em relação ao Antigo Testamento da Bíblia protestante, não havendo diferença no conteúdo, mas na disposição dos livros. A informação que foi omitida na parte 1 é que Esdras e Neemias formam um só volume. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e os 12 profetas. Cada conjunto desses livros na Bíblia protestante corresponde a um só volume na Bíblia hebraica. Então houve um somatório de 15 livros a menos em relação ao Antigo Testamento da Bíblia protestante. Mas há apenas diferença na disposição dos livros, mas o conteúdo é o mesmo. Diversas doutrinas bíblicas são encontradas no Antigo Testamento, o que demonstra a sua importância para a fé cristã. Dentre elas foram destacadas: letra A, a redenção pelo sangue, a seguir, a justificação pela fé, o pecado e a promessa de redenção, a ressurreição dos mortos, a existência do céu, os anjos, doutrina sobre Deus, Jesus e o seu sacrifício vicário, o Espírito Santo. Então essas são algumas doutrinas bíblicas que foram destacadas e elas se encontram no Antigo Testamento e elas foram corroboradas, foram confirmadas no Novo Testamento. As 8 alianças de Deus com a humanidade: primeira aliança edênica, segunda aliança adâmica, terceira aliança noaica, quarta aliança abraâmica, quinta aliança mosaica, sexta aliança israelita ou palestínica, sétima aliança davídica, oitava aliança foi a nova aliança feita em Jesus Cristo. O canal Palavra de Vida apresentou o Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, a parte 2 do estudo. Se você gostou do estudo, inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, compartilhe com irmãos e amigos, se desejar, faça um comentário. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.